Amém, graças a Deus. Essa manhã eu quero trazer uma mensagem diferente, uma mensagem que vai falar ao nosso coração. E o tema da minha mensagem é qual é a mensagem que a tempestade traz? Alguém já enfrentou uma tempestade aí? Essa tempestade que eu estou falando são lutas que vêm contra a nossa vida, que você diz assim: eu estou enfrentando uma grande tempestade. Já passou por isso? Todos nós, né? Mas qual é a mensagem? Qual é a mensagem que essa luta, que essa tempestade traz? Será que ela fala alguma coisa para nós? Nós vamos aprender isso nessa manhã. Vamos abrir a nossa Bíblia em Jonas, capítulo 1, o verso de número 4. Nós vamos aprender nessa manhã com algumas tempestades que aconteceram na Bíblia e o que elas disseram para as pessoas que estavam enfrentando essa tempestade. Jonas, capítulo 1, verso 4 diz assim: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam, cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem de seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Eu vou fazer um relato da história aqui, do que estava acontecendo. A Bíblia diz de um profeta que se chamava Jonas. Esse profeta, Deus veio até ele e disse para ele: você vai para a cidade de Nínive, para você clamar contra aquela cidade, porque aquela cidade está a ponto de ser destruída, por causa do pecado daquela cidade. E Jonas, ele não gostou dessa palavra, então ele resolveu fugir da presença de Deus. A Bíblia diz que ele desceu até uma cidade chamada Jope, e de lá ele pegou um navio para Tarsis, que era uma cidade muito longe de Nínive. Mas Jonas, ele queria fugir, porque ele não queria levar uma palavra até a cidade de Nínive, porque ele tinha ódio daquele povo. Os ninivitas eram um povo muito violento. Eles, quando saíam para a guerra, eles eram muito violentos. Eles pegavam os prisioneiros, eles costumavam cortar as mãos, os pés, ou furar os olhos dos seus prisioneiros. Então eles eram terríveis. E quando eles matavam os seus oponentes na guerra, eles costumavam fazer pirâmides com as cabeças daqueles prisioneiros, daqueles inimigos. Então eles eram um povo muito violento, e Jonas, ele não queria pregar para esse povo, porque ele sabia que se ele fosse lá pregar, e se esse povo se arrependesse, Deus iria perdoar eles. E Jonas não queria que Deus perdoasse o povo que morava na cidade de Nínive. Então ele resolveu fugir. E quando ele fugiu, ele comprou sua passagem, entrou ali naquele barco para fugir para Tarsis. A Bíblia diz que Deus mandou uma tempestade. Deus mandou uma tempestade naquele mar, e o barco já estava quase quebrando, de tão violenta que era aquela tempestade. Mas essa tempestade que Deus mandou sobre aquele mar, ela trazia uma mensagem. Ela estava denunciando uma desobediência. Jonas estava debaixo de desobediência, e por isso a tempestade veio. A luta, ela veio. Então, isso traz uma mensagem para nós, porque às vezes muitos de nós entram numa situação que parece uma verdadeira tempestade.
é vento de tudo e quanto é lado, é luta, a situação parece que vai piorando, e não há um fim nessa situação. Mas qual é a mensagem? Qual é a mensagem? Será que há um propósito nesse mal, nessa tempestade, nessa luta? Será? No caso de Jonas, essa tempestade veio sobre aquele mar, sobre aquele barco, porque estava denunciando uma desobediência. Aquela mensagem trazia a seguinte palavra sobre Jonas: você está em desobediência, e por isso todas essas coisas estão acontecendo, Jonas. Por isso esse barco, ele está a ponto de ser destruído, de ser desfeito, porque há desobediência. Irmãos, a desobediência, ela é um caso sério. Ela traz consequências atrás de si. Ela traz uma mensagem, e a mensagem para o desobediente, quando a tempestade vem, ela está dizendo: se você não se arrepender, eu vou destruir você. Você vai ser destruído. Você vai ter um fracasso, uma derrota muito grande. Porque a desobediência, ela traz atrás de si uma condenação. Jonas estava trazendo uma condenação sobre a vida dele, e o pior, sobre aqueles que estavam com ele. Às vezes pessoas que estão próximas de nós, elas podem correr o risco de sofrer por causa da nossa desobediência. Então a desobediência, ela é um caso sério, um caso que tem que ser tratado com bastante responsabilidade. Nós não podemos levar uma vida na desobediência e achar que está tudo certo. Jonas achou que estava tudo certo, porque até então ele tinha uma palavra de Deus, mas nada tinha acontecido. Quando ele desceu para Jope, nada aconteceu. Mas quando ele pagou a sua passagem, entrou no barco para Tarsis, ele navegou ali por um certo tempo naquele mar. Mas a Bíblia diz que de repente, algo que parecia que estava bom, parecia que estava calmo, de repente veio uma tempestade. E essa tempestade tinha um propósito: denunciar a desobediência de Jonas. Ele estava em desobediência. Então, são coisas que a gente precisa parar para pensar, porque as lutas, elas acontecem, as lutas vêm de todos os lados, mas quando vier uma luta sobre a sua vida, sobre a sua casa, ela vem por quê? Qual é a mensagem que ela traz? Qual é? E quando você percebe a mensagem que essa luta, que essa tempestade está trazendo, você precisa então tratar com essa mensagem. Você precisa tratar com essa luta, e não há outra maneira de tratar a não ser o arrependimento. Se Jonas aqui não tomasse uma providência, se ele não tomasse uma providência, ele iria ser destruído junto com aquele barco, e todas aquelas pessoas que estavam com Jonas ali naquele barco iriam passar pelos mesmos sofrimentos. Então, não sei se você conhece a história, quando o capitão do navio, as pessoas foram investigar por que estava vindo aquela desobediência, ou melhor, aquela tempestade. Descobriram que eram por causa de Jonas. Jonas estava fugindo da presença de Deus, ele estava em desobediência. E então eles disseram: e agora, o que nós vamos fazer?
Jonas disse: tem uma solução, me joga no mar. Eles jogaram Jonas no mar e a tempestade passou. Meu querido, a desobediência tem que ser tratada com muita responsabilidade. Nós não podemos levar uma vida em desobediência e achar que está tudo bem. Uma hora a conta chega, e quando a conta chega, será uma tempestade tão grande, mas não para por aí, porque a tempestade, a luta que vem por causa de uma desobediência, se não houver arrependimento, a consequência é grave, é gravíssimo. Então, talvez você está vivendo um tempo de tempestade. Qual é a mensagem que você está recebendo? Você precisa se arrepender? Qual é a atitude que você precisa tomar? O que Deus tem falado com você em meio a essa tempestade, essa luta que você está enfrentando? Porque há uma mensagem, sempre vem uma mensagem. Quando nós enfrentamos algo, você talvez já teve essa experiência. Você diz assim: eu estou enfrentando uma luta, mas é por causa disso, daquilo e daquilo outro. Não é assim? Você já sabe qual é a mensagem. Agora, o que você vai fazer a respeito? Jonas, ele fez algo a respeito. Ele diz: me joga no mar, me lança no mar, porque se vocês me lançarem no mar, a tempestade acaba. E quando fizeram isso, o mar se acalmou, o vento se acalmou, aquela luta, aquela tempestade, ela foi embora, porque foi tratado. A desobediência, ela foi tratada. Então, talvez você está enfrentando uma luta, uma tempestade na sua vida. Qual é a mensagem? Tem uma mensagem vindo ao seu coração? E quando você entendeu a mensagem, qual é a atitude que você deve tomar? Isso é muito importante. Uma outra situação, uma outra mensagem está em Marcos capítulo 4. O verso de número 35 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui nós vemos uma outra tempestade. Os discípulos de Jesus estavam enfrentando uma tempestade. Mas por que eles estavam enfrentando uma tempestade? Bom, se você examinar aqui no comecinho do versículo, Marcos capítulo 4, verso 35, diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse: passemos para o outro lado. Eles receberam a palavra de Deus. Os discípulos tinham a palavra de Jesus dizendo: passem para o outro lado do mar, passem para o outro lado. Então eles estavam debaixo daquela palavra. Mas quando eles estavam ali naquele barco, debaixo de uma palavra, veio uma tempestade. A tempestade veio, e a coisa foi tão forte que os discípulos chegaram ao ponto de pensar: vamos morrer.
acabou tudo, vai morrer todo mundo. Eles foram acordar Jesus, e quando eles acordaram Jesus, então Jesus repreendeu aquele vento, aquele mar, e tudo ficou calmo. Mas qual é a mensagem aqui? A mensagem é a seguinte: que talvez o seu sofrimento é por causa da palavra. Há uma palavra sobre a sua vida, uma palavra que Deus delegou, e você recebeu esse chamado, essa palavra, e por causa dessa palavra, as lutas vieram, as lutas se levantaram contra você, e talvez você está vivendo esse momento, um momento tão forte, uma luta tão forte, mas não é porque você está desobediente, não é porque você está em pecado, é porque há uma palavra, há um propósito de Deus para se cumprir na sua vida, e você diz: eu aceito esse propósito. Então a luta veio, a luta se levantou, e agora a coisa está feia para o seu lado. É o que aconteceu com os discípulos. Receberam a palavra veio, e agora eles entraram numa luta. Será que nós vamos morrer? Será que nós vamos chegar lá do outro lado? Será que Deus não errou? Porque há pessoas que entram num conflito, dizendo: mas eu recebi uma palavra, e por que eu estou vivendo esse momento tão difícil? Cheio de conflitos, de lutas, é luta para todo lado. Meu querido, quando nós recebemos uma palavra, às vezes a tempestade vem, a luta vem, sabe por quê? Para tirar você do propósito, para tirar você daquilo que Deus tem para a sua vida. E se você não entender a mensagem, se você não entender que a luta virá a partir do momento que você aceitou a palavra na sua vida, você vai desistir do propósito. Você vai dizer aquelas palavras que muitos dizem: está tão difícil continuar. Eu sei que eu estou debaixo de uma promessa, de uma palavra, mas está tão difícil de seguir em frente. Quer saber? Eu acho que eu vou desistir desse propósito. E muitos desistem. Talvez não desistem da igreja, ficam na igreja, ficam firmes, mas não estão dentro do propósito. Desanimaram, entregaram, não sei, os seus propósitos, aquilo que Deus havia colocado na sua vida. Por quê? Porque a luta veio, as coisas ficaram feias. Isso que aconteceu com os discípulos. Eles chegaram até o ponto de dizer: Senhor, o Senhor não se importa que a gente vai estar perecendo aqui? Estamos numa luta lascada nesse barco, tentando remar, tentando passar para o outro lado. O Senhor está dormindo? O Senhor está dormindo nessa situação? É o tipo da pessoa que diz assim: Senhor, o Senhor não está vendo? Eu estou firme na igreja, estou orando, estou buscando, e o negócio está feio para o meu lado. O Senhor não está vendo? O Senhor não está vendo? Eles chegaram nessa situação. E aí Jesus acorda, levanta e acalma, e dá uma palavra e acalma aquela tempestade, acaba com ela e volta a atenção para os discípulos. E quando Jesus volta a atenção para os discípulos, eles disseram assim: vocês ainda não têm fé? Vocês não têm fé? Por que Jesus falou isso? Porque eles estavam debaixo de uma palavra, meu querido. Então, o que nós aprendemos aqui, que quando você está debaixo da palavra de Deus,
Você não precisa temer, você só precisa seguir em frente, mesmo que tudo esteja tão difícil, mas tão pesado, você precisa seguir em frente. Sabe por quê? Deus está no controle de tudo, Ele está no controle da sua vida. Você vai chegar lá do outro lado, você vai chegar lá, porque você está debaixo da palavra. E eu quero dizer uma coisa: Deus já liberou a palavra para você, ela está aqui dentro, você está debaixo dela, e você não pode parar. A Bíblia diz sempre: continue, vá em frente, tenha fé. E às vezes nós esquecemos que quando nós aceitamos Jesus, nós esquecemos que estamos debaixo de uma palavra. E aí a tempestade vem, você não pode parar. A tempestade não pode mudar o rumo da sua vida, meu querido. Quem muda o rumo da sua vida, quem dá o direcionamento é Deus. Deus é o dono da sua vida, é Ele que manda, é Ele que faz. E você precisa entender isso. Você só precisa ficar firme. E a tempestade vai passar. Tem uma música que diz assim, né? A tempestade vai passar. A música que a Neidinha escutava, né? Quando ela estava na luta. Às vezes eu também escutava, né? A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente, não é assim? Dá conta de cantar ela aqui? Dá não? Alguém dá conta aí, Cidinho? Cadê esse Cidinho? Ela não sabe nem qual que é a letra. Vamos deixar isso para lá, né? Tempestade passa, meu querido. Talvez nós sofremos tanto às vezes, né? Por causa da palavra. Deus tem um propósito na sua vida. E você precisa entender. Você não está em pecado, você não está em desobediência, mas você está debaixo da palavra. Quando nós lemos na Bíblia, os discípulos sofreram tanto por causa da palavra, apanharam, foram presos, foram chicoteados, mas eles não desistiam do propósito, porque eles sabiam que eles iam chegar justamente lá, aonde Deus disse para eles. Eles sabiam que no final iria dar tudo certo, porque eles sabiam, eles entendiam que Deus, Ele sabe o que faz. Deus vai te levar lá, meu querido. O seu final, ele será extraordinário. Sabe por quê? Por causa da palavra que já está liberada sobre a sua vida. Você só precisa continuar tendo fé. Não perca a sua fé, não perca o propósito, não perca a palavra. Você precisa seguir adiante. E aí quando você segue adiante, você vai perceber que a luta passa. E aí você vai se sentir tão forte, tão abençoado. Mas enquanto a luta não passa, siga em frente. Vai em frente, vai para cima, se levante, não desista. Não desista de Deus, não desista do seu propósito. Sabe por quê? Deus está no controle. Então quando você sofrer por causa da palavra de Deus, tenha uma mensagem para você mesmo. Sabe qual é a mensagem? Deus está no controle. Às vezes você não sabe nem o que vai acontecer com você. Você só sabe que Deus está no controle. Amém? Deus controla tudo. Deus está atrás dos bastidores. Às vezes em silêncio, mas só olhando você. Mas Ele está no controle. Amém? Você vai chegar lá. Então a tempestade, ela também pode trazer essa mensagem para nós. E a outra tempestade que eu gostaria de dizer, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, o verso de número 20 a seguir, diz assim: e não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos, e havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse:
fora na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam esse incômodo e essa perca. Essa tempestade aqui, ela trouxe uma mensagem diferente. Qual é a mensagem que ela trouxe? Tudo isso poderia ser evitado. Essa é a mensagem. O apóstolo Paulo estava em uma navegação, ele tinha que comparecer a Roma, ele estava preso por causa da palavra, e ele então tinha que comparecer lá. Mas quando eles chegaram num lugar chamado Creta, Paulo, debaixo de uma revelação, de uma palavra de Deus, ele disse: senhores, nós não podemos partir daqui, porque a viagem pelo caminho vai ser dura, vai trazer sérias consequências. Então a gente tem que ficar aqui, esperar o temporal que há de vir embora para a gente partir. Ninguém quis ouvir a Paulo. O capitão do navio não quis escutar a Paulo. E eles foram naquela navegação. E quando chegaram em um determinado lugar, veio um temporal. Mas um temporal tão grande, mas tão grande, que começou a destruir o navio. Começou a destruir. No verso de número 22 diz assim: mas agora vos admoesto, aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Então aquelas ondas açoitavam o navio para todos os lados, o navio começou a quebrar, eles começaram a jogar a carga do navio fora para ver se aliviava ali o peso, o mastro do navio começou a quebrar, eles jogaram a estrutura do navio no mar, e eles ficaram desesperados. E agora Paulo se levanta e diz assim, no verso de número 21, e havendo já muito que não se comiam, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, diz: fora na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partido de Creta, e assim evitariam esse incômodo e essa perda. Sabe qual é a mensagem dessa tempestade aqui? Tudo isso poderia ter sido evitado. Ou uma outra mensagem: isso que você está passando, você não precisava estar passando. Mas por quê? Por que às vezes nós passamos por tempestades? Sabe por quê? Porque não queremos ouvir ninguém. Não abrimos o nosso coração para ouvir. Às vezes Deus fala ao nosso coração, nós não queremos ouvir. Às vezes as pessoas se levantam nos dando conselhos que vão evitar um problema grande na nossa vida, mas nós não queremos ouvir. Por que nós não queremos ouvir? Porque às vezes nós queremos saber de tudo, nós somos aqueles que estão sempre certos, e aí a gente não quer ouvir ninguém. Foi o que aconteceu aqui. Paulo diz: vamos ficar em Creta, vai vir um temporal, a coisa vai ser difícil. Ninguém quis ouvir. Ninguém quis ouvir. E sabe o que aconteceu? Porque eles não quiseram ouvir, Paulo, no verso de número 22, diz assim: vocês tenham bom ânimo. Ninguém vai morrer nessa tempestade, mas tem uma coisa: vai perder o navio. O navio vai ser destruído. Você já perdeu coisas na sua vida porque você não ouviu ninguém? Já perdeu? Coisas que eram para estar na sua vida, não estão mais. Coisas que Deus deu para você, e que Deus disse: isso é para ficar na sua vida, mas você perdeu. Por que você perdeu? Será que você não quis ouvir? Não quis ouvir a voz de Deus dizendo para você: olha, se você continuar dessa forma,
você vai perder o seu navio. Você vai perder os seus filhos. Você vai perder o seu casamento. Você vai perder a sua empresa. Você vai perder sua saúde. E às vezes você não ouviu Deus dizendo para você: muda esse comportamento. Muda essas suas atitudes. E você não ouviu. E agora, você não perdeu a sua vida. Sua vida continua. Sua vida seguiu em frente. Mas você seguiu em frente com percas valiosas. Com percas valiosas. Talvez você seguiu em frente com a sua família toda destruída. Mas você está seguindo em frente. Mas tem um rastro atrás de você, porque você não ouviu. Não parou para ouvir. Talvez você tomou um prejuízo tão grande, financeiro, na sua empresa, enfim, alguma coisa, porque você não ouviu. Sua vida seguiu em frente, mas tem algo que dói. Dói no seu coração. Quando você olha para trás, você diz: eu perdi. E tem coisas na nossa vida, irmãos, que a gente perde, não recupera não. Seguimos em frente, carregando uma dor. Quantas pessoas que estão assim, estão de pé, aparentemente parece que estão felizes, mas tem uma dor dentro do coração. Carregam uma dor tão forte que quando se lembra, dizem para elas mesmas: eu poderia ter evitado. Se eu tivesse ouvido, eu poderia ter evitado. Então, as tempestades da vida, elas trazem mensagens ao nosso coração, irmãos. Elas trazem mensagens. E aí, se você não ouvir, depois que acontece, em muitos momentos da vida, pode ser tarde demais. Há coisas que dá para recuperar, mas tem coisas que não dá mais. Já foi, saiu da sua vida, não tem como restaurar mais. Então, nós temos que aprender com as tempestades, irmãos. Temos que aprender com as lutas. Temos que aprender. Porque às vezes, sua vida vai continuar. Você vai continuar sendo salvo. Você não perdeu a sua salvação, mas você perdeu algo valioso. Você não perdeu, talvez, não sei, você não perdeu a sua vontade de estar na igreja. Você não perdeu, você está na igreja. Mas aquilo que você perdeu poderia estar junto com você. Então, às vezes, o que eu aprendo aqui é o seguinte: que a gente precisa ouvir, principalmente Deus, porque Deus, quando Ele fala, Ele está vendo que vai acontecer lá na frente. Quando Deus usou o apóstolo Paulo, irmãos, o vento estava favorável, estava em greta, estava tudo certo, mas Paulo advertiu: gente, vamos ficar aqui, vamos esperar mais um tempo, depois a gente vai, a gente parte. Ninguém quis ouvir. No meio do caminho aconteceu uma tempestade. E talvez a Bíblia não relata, mas quem sabe nas conversas alguém disse: Paulo, se a gente tivesse te ouvido, hein, a gente teria evitado todo esse transtorno, essa destruição que veio. Nós vamos ser salvos, ninguém vai morrer. Mas o navio se perdeu. Você já perdeu alguma coisa na sua vida, meu querido? E por que você perdeu? É porque você não escutou ninguém? Quantas pessoas que estão morrendo nesse exato momento, com doenças terríveis, sabe por quê? Não ouviu. Não ouviu os pais dizendo assim: para com essa droga, para com esse cigarro, para com essa bebida, que isso vai te matar. Não, eu estou jovem, eu estou tranquilo.
mas isso trouxe uma doença mortal, porque não ouviu. Ou talvez a doença nem foi mortal, mas passou por uma situação tão grande que poderia ter sido evitado. Quantos jovens que estão presos nesse exato momento, porque acharam que era o dono da vida, da sua própria vida, do seu nariz, não precisava escutar ninguém, dizendo: eu sou livre, eu posso fazer o que quiser. Estão atrás das grades. Até essa questão de ser livre, você sabia que a pessoa fala assim: eu sou livre, eu posso fazer o que quiser? Toda pessoa que entra por esse caminho, sabe que essa pessoa é escrava? Eu posso fazer o que eu quiser, ninguém me manda. Você é escravo dos seus próprios desejos. Porque quem é livre impõe limite. Quem é livre diz assim: eu não faço porque eu não quero fazer, porque eu não sou obrigado a fazer. Quem é livre tem limite, meu querido. E quem é escravo não tem limite algum, porque é escravo dos seus desejos. Então a tempestade vem porque não ouve ninguém, não ouve conselho, não ouve os seus líderes, não ouve ninguém. E aí a pessoa que não ouve ninguém, ela só tem uma mensagem: se eu tivesse escutado, eu poderia ter evitado todas essas coisas. Então eu quero concluir aqui dizendo: a mensagem para Jonas foi o seguinte: Jonas, essa tempestade que está vindo sobre a sua vida é por causa da sua desobediência. Então você precisa se arrepender, Jonas. A mensagem que veio para os discípulos, quando eles estavam ali, quase a ponto de afundar junto com aquele barco, é a seguinte: não tenham medo. O momento não é de ter medo, é de ter fé. Porque quando você está debaixo de uma palavra, meu querido, o momento não é um momento de ter medo, é de ter fé. E é o que Jesus, é o que a mensagem está dizendo: não tenha medo, tenha fé, vocês vão chegar do outro lado. Você está debaixo de uma palavra, meu querido, e a palavra vai se cumprir na sua vida. E a última mensagem da tempestade é: você precisa ouvir. Ouça enquanto é tempo. Ouça enquanto o barco não é destruído. Ouça enquanto a sua família não é destruída, sua saúde não é destruída. Ouça enquanto você tem tempo e mude o curso da sua vida, mude a sua história antes que seja tarde demais. Essa é a mensagem. Então as tempestades, as lutas, elas nos ensinam algo. E quando você começa a perceber que essa tempestade, ela está vindo sobre você, está falando alguma coisa para você, você precisa então levar em consideração, dar ouvidos e tornar atrás, mudar o curso da sua vida, antes que seja tarde demais. Vamos nos colocar de pé. Mas colocar de pé, você vai agora fazer uma reflexão. Esse ano talvez foi um ano difícil para você, ou talvez não foi, mas o fato, ou a reflexão é a seguinte: qual é a mensagem que tem vindo sobre a sua vida? Qual é a mensagem? Então você precisa ficar atento a essa mensagem, porque é essa mensagem que vai mudar tudo na sua vida. Vai mudar a história, vai mudar o seu coração. E você vai fechar os seus olhos agora e você vai pensar na sua vida. Pense na sua vida, pense no propósito de Deus. Pense que você está vivendo uma vida hoje que não deveria estar vivendo. Você está vivendo fora do propósito de Deus.
porque você não está ouvindo. Você não está ouvindo Deus chamando você nos seus momentos de reflexão. Você diz assim: eu não posso ficar assim, eu preciso voltar. Deus está falando para você. Ouça a Deus. Ouça a Deus antes que seja tarde demais. Vamos orar. Ore pela sua vida. Ore agora. Se você está na desobediência, precisa se arrepender dos seus pecados, esse é o momento, a sua oportunidade. Se arrependa dos seus pecados. Se você está vivendo uma luta porque você está num comportamento ruim e você precisa mudar esse comportamento, a forma de falar, seu jeito de viver, mude enquanto é tempo, antes que seja tarde demais. Pai, no nome de Jesus, nós oramos nessa manhã, meu Deus. Oramos pela nossa vida, ó Pai. Às vezes a luta é tão grande, Senhor, mas nós não conseguimos perceber que às vezes essa luta está trazendo uma mensagem sobre a nossa vida. Uma mensagem, meu Deus, para mudar o nosso coração. Uma mensagem, ó Pai, que vai nos fazer levantar, seguir em frente. E às vezes nós reclamamos, dizemos que tudo está tão difícil, mas não queremos dar ouvido à mensagem, Senhor. Que nessa manhã, ó Pai, nós possamos refletir, meu Deus, ter um momento de reflexão, ó Pai, e mudar a nossa história, dar ouvidos à mensagem que está vindo, Senhor, para que nós não venhamos morrer, perecer no meio dessa tempestade, ó Pai. Que o Senhor nos ajude, meu Deus. Faça um trabalho no nosso coração, Senhor, para que nós possamos vencer, seguir em frente, Pai. No nome de Jesus nós oramos pela nossa vida. Vamos terminar com uma adoração, mas adore o Senhor agora do profundo do seu coração. Adore agora, se abra para Deus. É você e Deus e mais ninguém nesse lugar. Vamos adorar o Senhor. O fogo não me queima, as águas não vão afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás provar de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás provar de novo, eu creio em ti. Não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás provar de novo, eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou
provei de novo, eu creio em ti. O Senhor irá prover, ó Deus. O Senhor está no controle da nossa vida, Pai. E o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade não vão em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte Declare isso com bastante alegria no seu coração. Nada vai roubar a sua fé. A tempestade não vai roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade não vai roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Oh, glória a Deus. Vamos dar um aplauso bem forte para Jesus. Esse ano novo agora vai ser o ano que a sua história vai ser mudada. Amém? Você acredita nisso? Deus vai fazer você ver coisas extraordinárias que vão mudar o seu coração, vão mudar a sua vida. Amém? Esse ano, dia 31, venha passar conosco, venha estar conosco, tá certo? O melhor lugar é você estar na casa de Deus, não há outro lugar. Amém? Levante suas mãos para o alto, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão no Espírito Santo seja com todos. Deus abençoe sua vida. Vá em paz, tenha um domingo abençoado, feriado abençoado. Deus abençoe você. Vamos dar um aplauso para Jesus.